Olá, bem-vindo ao Direto da Redação. Eu sou Alexandre Pucci, repórter da Carta Capital, e hoje estamos com Cristiano Zanin e Valesca Martins, advogados do ex-presidente Lula. Cristiano, Valesca, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu começo perguntando qual a análise de vocês sobre a decisão do STJ da semana passada? Bom, em primeiro lugar, obrigado, é uma honra estar aqui na Carta Capital. Eu já disse que o resultado foi pouco. Nós esperávamos realmente a absolvição do ex-presidente Lula, porque é o resultado que entendemos adequado para esse processo. Mas é um começo, nós vamos buscar até o fim, até o último recurso, a absolvição. Entendemos que há elementos de sobra para isso. Obrigada mais uma vez por ter aqui. Na realidade, o ex-presidente Lula, ele sempre deixou muito claro que fez questão do reconhecimento que esse julgamento foi um julgamento injusto. Injusto, parcial e não foi dependente. Qualquer tribunal, qualquer colegiado imparcial chegaria, sem sombra de dúvida, à conclusão de que as provas demonstram de forma cabal a inocência do ex-presidente Lula. Então, é isso que ele pretende continuar lutando e provar, não só nos tribunais, mas para a população toda. Sim, você esteve com ele depois da decisão, né? Estive. Como ele recebeu essa notícia? Como ele reagiu? Olha, ele, de um lado, né, existe uma situação que há de se reconhecer, que a Justiça tem, até agora, ignorado os argumentos da defesa, as provas de inocência que nós levamos ao processo. Então, de certa forma, isso leva a um certo ceticismo. Mas, por outro lado, ele sabe da força das provas de inocência que nós apresentamos, da força jurídica, dos fundamentos que foram colocados no recurso. Então, nós esperamos efetivamente que essa decisão do STJ possa ser modificada para que a absolvição do ex-presidente Lula seja reconhecida. Eu insisto sempre nesse ponto. Eu fiz todas as audiências relativas a esse processo. Foram ouvidas 73 testemunhas. Nenhuma dessas testemunhas fez qualquer afirmação que pudesse confirmar a hipótese acusatória. No entanto, o ex-presidente Lula foi condenado porque um corréu nessa ação, o Léo Pinheiro, prestou um depoimento que serviu para dar base a essa condenação mediante uma versão fantasiosa, uma versão que nós entendemos mentirosa e que ele próprio disse no depoimento que estava alterando a sua posição anterior. E por que estava alterando? Porque é público notório que ele estava negociando um acordo com o Ministério Público Federal, objetivando benefícios. Então, como se pode dar credibilidade a um depoimento? Primeiro, de uma pessoa que não presta o compromisso da verdade, porque é réu na ação. Segundo, uma pessoa que está publicamente, público, que está negociando um acordo em busca de benefícios. E o acordo, ele é tratado, ele é discutido com o órgão acusador. Então, não se pode dar a esse depoimento qualquer valor de prova, mas foi isso que a Justiça acabou fazendo. É algo que não se pode aceitar do ponto de vista jurídico. Isso efetivamente não pode ocorrer. Por isso, e por todas as provas de inocência que nós levamos ao processo, nós continuaremos buscando, por meio dos recursos cabíveis, a absolvição do ex-presidente Lula. E ele, inclusive, disse na semana passada, reafirmou que vai continuar essa discussão, porque ele sabe que é o único resultado que é compatível com a situação de alguém que não praticou um crime. Desculpa, pode falar. Com relação às provas, é importante a gente relembrar que quando há a busca e apreensão, a condição coercitiva, o próprio Ministério Público fala que não há provas. E denuncia
com base em convicção, sem provas. O juiz Sérgio Moro, então, o juiz Sérgio Moro aceita a denúncia falando que o réu vai ter oportunidade de provar sua inocência durante o processo. Isto é provado. E aí o Ministério Público termina o processo, depois de todas as testemunhas, 73 testemunhas, um conjunto probatório documental que leva, assim, sem sombra de dúvidas, a certeza da inocência, da impossibilidade daquele apartamento ser dele. O Ministério Público, em alegações finais, fala que não há provas e tem que recorrer à teoria explacionista, a teorias que não são condizentes nem com o direito brasileiro, nem com direitos humanos, em nenhuma esfera. Então, quem diz que não há provas é o Ministério Público, não há provas da acusação e de atos ilícitos do ex-presidente. A defesa diz que há provas, sim, e há provas de inocência nos autos. E vocês apresentaram essas provas na terceira instância também. O processo ele vai ao STJ e também agora vai ao Supremo com todas as provas que foram coletadas ao longo da ação. Inclusive com essas provas de inocência que nós citamos aqui. Quais são elas? Dentre outras, os depoimentos que nós levamos de testemunhas que claramente afirmaram que o ex-presidente nunca teve as chaves desse apartamento, nunca teve a posse, muito menos a propriedade, e que o que ocorreu foi, Dona Marisa comprou uma cota da Bancopp, ela pagou valores relativos a essa cota, que ao final poderiam dar a ela o direito de ter um apartamento. No entanto, esse empreendimento da Bancopp acabou não vingando, não prosperando, ele foi depois transferido para a OAS e a Dona Marisa não recebeu de volta os valores que ela havia já pago, não recebeu qualquer apartamento e, aliás, na semana passada, a Justiça aqui de São Paulo julgou parcialmente procedente uma ação que nós movemos em favor da Dona Marisa à época, reconhecendo o direito dela de ter de volta os valores que foram pagos e jamais foram devolvidos. Então, nessa situação toda, o que se tem de realidade é que a Dona Marisa tinha uma cota da Bancopp, ela pagou valores relativos a essa cota, ela jamais recebeu nenhum apartamento, ela, nem tampouco a família, e tem direito de reaver os valores que foram investidos. Então, essa situação mostra o quão indevida é a condenação imposta ao ex-presidente Lula com base nessa mesma situação. Vocês acham que isso também foi uma vitória, conseguir o dinheiro de volta? Sim, porque na verdade esse dinheiro, na verdade, é o reconhecimento de tudo que nós sempre falamos. Ela tinha direito a um crédito que poderia vir a ser utilizado eventualmente na aquisição de uma unidade habitacional que ela poderia escolher, ou pegar esse dinheiro de volta, ou receber esse dinheiro de volta. Vocês entraram com essa ligação no STJ? Ainda não, é uma sentença que foi proferida no final da semana passada, mas certamente isso será levado também ao processo. É importante destacar, Alexandre, que ao longo desse processo, em diversas oportunidades, nós fizemos provas de inocência, inclusive por meio de decisões judiciais obtidas. Por exemplo, durante o processo, nós mostramos que esse apartamento triplex, ele não só não havia sido destinado ao ex-presidente Lula, como ele estava vinculado à recuperação judicial da OAS, que tramita aqui em São Paulo. Pois bem, nós fizemos essa prova, mostramos inclusive material judicial da vinculação desse apartamento à recuperação judicial e, portanto, aos credores da OAS, e logo depois veio, houve iniciativas do próprio juiz Sérgio Moro, à época, tentando desfazer essa situação. Depois o apartamento acabou
artificialmente sendo desvinculado da recuperação judicial e vendido. Mas o fato é que quando houve, ao longo desse processo, apreciação imparcial, independente, de fatos conectados com o processo, a Justiça deu razão ao ex-presidente Lula ou aos seus familiares, a dona Marisa, como ocorreu na semana passada, dentre outras situações. Agora, quando você vai para o processo do triplex, para a Justiça Federal, à época comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, aí o cenário ele é tratado de uma forma diferente, o que não deveria ter ocorrido. A história desse apartamento é muito interessante, porque com relação à dona Marisa, o direito dela era de reaver esse crédito ou utilizar esse crédito em algum futuro investimento. Com relação a esse apartamento, é o que o Cristiano estava falando, e nós ficamos perdidos no juridiquês, este apartamento foi objeto de emissão de debêntures, que é uma captação que a OAS fez quando assumiu esse empreendimento no mercado para a construção do apartamento. Depois, esse apartamento já nasce hipotecado, né? O edifício está hipotecado. Quando há a individualização da matrícula, quando este triplex nasce juridicamente, ele já nasce hipotecado. Depois ele é cedido a uma seção fiduciária de direitos creditórios. E a gente se perde no juízo de queixa, mas isso significa que este apartamento já havia sido alienado para um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal e que, portanto, dentro da recuperação judicial, a propriedade constava como da OAS, mas ele tinha valor zero. Ou seja, porque ele já havia sido vendido. E foi aí que ela entrou e comprou essa taxa, é isso? Não. Ela havia comprado essa cota em 2004, quando era cooperativa. A cooperativa que estava construindo em regime de cooperativa esses empreendimentos, que era a Bancop. Em 2009, na realidade, eles transferem a construção desse apartamento. Vamos lembrar que isso foi analisado, homologado pelo TJ de São Paulo, foi supervisionado pelo Ministério Público de São Paulo em 2009, quando a OAS, já no regime de construção, assume a construção daquele edifício, ela emite títulos para financiar o edifício. E ali ela vincula este apartamento, dá como uma operação de crédito e depois ela aliena o apartamento para um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal, é o FIFGTS. Então, é impossível que esse apartamento fosse prometido, reservado, dado como propina ao ex-presidente, porque se ele quisesse aquele apartamento, ele teria que pagar. É simplesmente isso. Há uma conta nestes contratos que a pessoa que quiser adquirir o triplex vai ter que ir naquela conta específica da Caixa Econômica Federal e pagar pelo apartamento. Então a história já não tem lógica. Como é que ele teria sido garantidor de um grande esquema de corrupção para ao final ficar com um apartamento que ele teria que pagar? É exatamente isso que ficou provado nos autos. Não faz sentido. Não tem lógica. Como que vocês acham que isso se sustentou nessas três instâncias? Como que esse processo sem provas, como vocês dizem, conseguiu a aprovação da pena nas três esferas que passaram? Ao meu ver, quer dizer, houve ali claramente a utilização desse depoimento do Léo Pinheiro, que eu me referi há pouco, como base de sustentação de uma condenação artificial. É claro que qualquer pessoa que fizer uma análise efetiva dos autos do processo vai constatar que não existe nada, absolutamente nada, que possa dar sustentação à versão acusatória, senão um depoimento dado por Léo Pinheiro em circunstâncias absolutamente discutíveis e com valor zero probatório. Então é a única coisa que se tem ali nos autos e que não pode jamais, do ponto de vista jurídico, dar sustentação a uma condenação. É o processo
que nós estudamos e denunciamos desde 2016, que é o lawfare, que é a guerra jurídica. E a guerra jurídica, ela se passa em diferentes dimensões, como a guerra. O lawfare, para quem não sabe, é a junção das palavras law e warfare, e ela visa, através de partes da mídia, criar uma demonização, uma deslegitimação, através da presunção de culpa que se passa à população, sem nenhum tipo de materialidade. Ou seja, você cria presunção através de diferentes denúncias ou suspeitas, e a partir daí a jurisdição que é parcial e que quer utilizar aquele processo para destruir o inimigo pode agir de forma ilegal, que é exatamente o que aconteceu no processo do Triplex e em outros da Lava Jato. Aproveitando a sua fala, o STF ia julgar há algumas semanas definitivamente a questão da prisão em segunda instância. A OAB pediu para adiar, eles adiaram e o STJ passou o processo do Lula na frente de outros 2. Ele foi julgado no STJ e agora provavelmente o STF volte a julgar a questão da prisão em segunda instância, e tem uma tese de que eles possam mudar o entendimento e que a prisão possa acontecer quando o STJ julgar. Vocês acham que essa movimentação foi proposital? Foi uma forma de movimentação para o Lula não ser solto caso o STF considere inconstitucional a prisão em segunda instância? Eu penso o seguinte, ao longo desse processo nós vimos algumas vezes o judiciário agir de forma estratégica, o que não deve ser aceito, porque o papel do judiciário deve ser analisar de forma imparcial, independente, um processo e dar o veredicto. Só que não é isso o que ocorreu nesse processo. Nós tivemos diversas anomalias, tivemos uma tramitação claramente acoplada aos acontecimentos políticos do país, tivemos uma velocidade recorde imposta ao processo para que ele tivesse um desdobramento antes das eleições presidenciais de 2018, e tivemos algumas situações em que o julgamento de recursos ou incidentes não ocorreram, ou ocorreram de uma forma não prevista pela defesa, possivelmente, como eu já disse, por um agir estratégico do judiciário. O próprio ministro Marco Aurélio, ao final daquele julgamento do HC preventivo do ex-presidente Lula, ele fala que, deixou bem claro ao plenário que neste dia a estratégia havia vencido o direito, se não me engano, mas a estratégia que viria que era a grande vencedora daquele julgamento. Acho que isso confirma essa tese de que é um julgamento político. Sem dúvida alguma. Porque falta materialidade às acusações, não vou nem falar sobre provas, a atuação em conjunto entre partes do judiciário com partes da mídia brasileira, sempre no sentido de demonizar o ex-presidente, deslegitimá-lo, criar uma suspeição, como quase se fosse um ilusionismo psicológico, que também é justificado dentro dessa questão de guerras psicológicas, é clássico de um processo, de uma guerra jurídica para deslegitimar, para destruir o inimigo. Se você não tira, primeiro você faz com que a pessoa se defenda constantemente. Você retira a pessoa da sua atividade principal, então você já ganhou ali. Você estrangula financeiramente a pessoa. Você faz com que a pessoa tenha suspeitas difusas, portanto, o que o cidadão comum, a mensagem que se passa ao cidadão comum é o seguinte: ele deve ser culpado de alguma coisa. Mas tem tanta acusação, e na realidade todas elas seguem a mesma lógica, ou falta de lógica, que é para tentar criar essa percepção de que ele é culpado de alguma coisa, independentemente de criar uma história com lógica, com provas. Então, para nós, é claro isso, os maiores experts de lawfare no mundo também corroboram essa nossa opinião, e nós denunciamos isso em 2016 no Comitê de Direitos Humanos da ONU, quando nós percebemos que essa parceria
com partes da mídia e do judiciário, ela não levaria, ela não permitiria que o ex-presidente Lula chegasse a um resultado justo e efetivo dentro do Brasil, nos tribunais brasileiros. Por isso que nós pedimos que o Comitê de Direitos Humanos da ONU julgue o caso da Lava Jato com relação ao ex-presidente por ter sido um processo eivado de violações grosseiras de direitos humanos que tornam o processo absolutamente nulo. E o que a gente pede é que ele seja julgado por um tribunal independente e imparcial, porque ele não tem medo de ser julgado, mas tem que haver imparcialidade e independência. E qual seria esse tribunal, o STF? Então, nós pedimos para que... nós entendemos que o Comitê de Direitos Humanos da ONU tem que retirar da 13ª Vara de Curitiba a competência sobre esses processos, porque aquela força-tarefa e aquela jurisdição, aquela vara, ela desde o início era eivada de motivações políticas e não jurídicas. Então, este processo deve ser anulado e distribuído, se é que é o caso de ser distribuído, por absolutamente falta de causa, para um tribunal competente, para um juízo competente que consiga fazer esse processo de forma imparcial. Então, eu acho que agora cabe ao STF, sim, repor a verdade, reconstruir justiça para o Lula, que não é que está acima da lei, ele não está abaixo da lei. Estão tornando o Lula, quando falam de fulanização, quando falam dessa estratégia, estão fazendo com que o Lula seja um cidadão abaixo da lei. É isso que pretendem que ele seja. E ele, na verdade, ele recusa isso e não vai aceitar essa situação. Entendi. Uma das coisas que o STJ decidiu é o pagamento da multa de R$2.400.000. Essa multa é a ideia que o Lula esteja devolvendo para o poder público o que supostamente lhe roubou. Ele está disposto a pagar essa multa para poder ficar livre? Eu acho que o primeiro ponto é reafirmar que o foco da atuação da defesa sempre foi e será objetivando o reconhecimento da inocência, ou seja, a absolvição do ex-presidente Lula. Esses aspectos relativos à condenação, nós esperamos realmente que sejam totalmente revertidos. Então, que não se fale de pena, que não se fale em reparação de danos, por uma simples razão, porque está claro no processo que o ex-presidente Lula não praticou qualquer crime. Então, nós vamos seguir com a firmeza que sempre foi peculiar à defesa do ex-presidente Lula, de ver reconhecida a sua inocência, ver reconhecida, ver a sua absolvição decretada no processo. Eu acho ótima a pergunta da multa, sobre a multa, porque ela, na verdade, ela está ligada à reparação de danos à Petrobras. E essa reparação de danos à Petrobras está ligada a sobrepreço, aquele sobrepreço, aquela tabela Barusco, que foi feita, nós descobrimos no meio do processo, que foi feita na cadeia e de memória, ou seja, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de acesso aos arquivos dele. Barusco confessa isso. E quando você vê anualmente a Petrobras vem a público e fala: eu não sei se houve sobrepreço, quando foi o sobrepreço, e a minha metodologia pode ter sido muito vaga, o sobrepreço pode ter sido superestimado ou subestimado. Então, quando você fala de reparação, este valor deste triplex deveria pagar este sobrepreço. Quando voltamos para aqueles 3 contratos da acusação dessa ação triplex que teriam gerado esta propina, você volta e de forma inequívoca você consegue fazer o tracing back desse dinheiro, inclusive confirmado pelo DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que descreve as condutas corruptas de cada um dos contratos. Bom, você chega a várias outras pessoas, mas nem de longe você consegue chegar ao ex-presidente Lula ou qualquer pessoa que fuja do âmbito Petrobras, hierarquicamente superior,
por ter usado sua posição hierárquica. Então, o que vem sendo contado com relação ao ex-presidente é uma grande falácia, confirmada agora e reconfirmada por documentos, por declarações da Petrobras, por acordos feitos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que, ao nosso ver, deveriam voltar e serem reestudados para que o ex-presidente Lula consiga também provar sua inocência. Mas assim, caso o STF entenda essa multa, ele está disposto a pagar para conseguir sair da prisão? Isso nós não discutimos, até porque a diretriz da atuação da defesa sempre foi com vistas à absolvição. Então nós continuaremos com esse foco, com esse objetivo, e não discutimos isso com o ex-presidente. A multa ela é o valor do apartamento e reformas. Ele nunca teve a propriedade, ele nunca teve a posse e nunca poderia ter tido se não pagasse. Então, pagar este valor de reparação não tem lógica. O próximo passo agora é o STF. Vocês vão recorrer ao STF. Nós temos que aguardar a publicação do acórdão do STJ e aí verificar se o recurso adequado neste momento será um recurso ao próprio STJ, por exemplo, para corrigir alguma omissão, alguma contradição presente no acórdão, ou se é o caso de irmos ao Supremo Tribunal Federal. E aí então, é a última tentativa. O recurso ao Supremo digamos assim, é o tribunal mais elevado do país e que terá a oportunidade de fazer esse exame do mérito nesta oportunidade. Nós confiamos que o Supremo Tribunal Federal vai aplicar a sua jurisprudência e isso automaticamente levará a absolvição do ex-presidente Lula. Vocês são otimistas, então, porque a análise que tem que ser feita em relação aos próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal. No caso do ex-presidente Lula, foi reconhecido o crime de corrupção passiva sem que houvesse a identificação de um ato de ofício, ou seja, um ato praticado por ele na condição de presidente. Isso, no entanto, é absolutamente incompatível com a natureza desse crime e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim como o ex-presidente foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro sem a identificação de uma conduta objetivando escamotear qualquer bem ou valor de origem ilícita, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que há necessidade de uma conduta autônoma para a configuração do crime de lavagem. Então, o que a nossa expectativa ela é do acolhimento de um eventual recurso que será apresentado, simplesmente porque as teses que foram apresentadas pela defesa são alinhadas ao entendimento também do Supremo Tribunal Federal. Então, nós esperamos que o Supremo efetivamente possa aplicar essas teses. Temos certeza que não há nenhum impedimento jurídico para que o entendimento seja aplicado e seja reconhecida a absolvição do ex-presidente Lula. Quando a gente pede um julgamento independente e imparcial a gente tem discutido muito, mas a independência é a independência do judiciário com relação à opinião pública, com relação à mídia. É tudo que é externo, tudo que na verdade não diz respeito ao cumprimento da lei, não deve ser levado em consideração em nenhum julgamento. Então é isso que a gente principalmente pede para o ex-presidente. Além da imparcialidade que deve haver, que haja independência no julgamento, que não haja timing político, que não haja pressão indevida por parte da mídia brasileira, porque é isso que está levando essa distorção do nosso sistema.
Vamos lembrar também que a questão da legalidade ou não, do estado de exceção que nós falamos, é o próprio TRF4 que instalou. Porque lembra quando houve a condição coercitiva e aquelas grosseiras violações de direitos humanos que geraram o nosso comunicado no âmbito das Nações Unidas? O TRF4, o órgão especial do TRF4, decidiu que o famoso julgamento 13-1, que a Lava Jato, por ser excepcional, ela não precisa seguir a regra geral. Então é o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região que instaura uma própria medida de exceção que leva a um processo de exceção que está, na realidade, sendo copiado e sendo levado às universidades e também disseminado em outras jurisdições como um processo exemplar. Não é um processo exemplar, é um processo que eles mesmos reconhecem que não segue a lei. Então a gente isso vai juntar tudo no Supremo para o Supremo olhar e analisar. São muitos aspectos. Não só né, no que diz respeito à absolvição, à necessária absolvição, mas da nulidade de todo o processo. Né? Eu acho que isso que a Valesca colocou há pouco é importante porque nenhum resultado pode ser legítimo em um processo nulo. Então você não pode condenar uma pessoa se não há prova de culpa e 2, utilizando-se de um processo absolutamente distanciado da lei. Nesse caso, dentre os enormes absurdos que nós tivemos, até nós, advogados, fomos monitorados para que os juízes e os promotores pudessem acompanhar a estratégia de defesa. Isso não é uma suposição, isso está documentado. Então, como se pode cogitar de um processo válido, de um processo que ocorreu dentro do chamado devido processo legal, se até a defesa do acusado, os advogados constituídos, foram monitorados para que as autoridades pudessem saber de antemão a estratégia de defesa. Isso é um absurdo tão grande que, sem dúvida, eu posso dizer que eu não conheço, em qualquer outra situação, uma aberração desta natureza. Vocês vão pedir a diminuição de pena por leitura e por isenção de trabalho do ex-presidente? Esses são a questão da leitura. Existe um instituto chamado remissão, que permite a diminuição de pena por trabalho, estudo ou leitura. Então, isso é um direito que está previsto em lei e que, em tese, pode ser requerido por qualquer pessoa que teve contra si uma pena aplicada. Mas eu insisto que o nosso foco sempre foi e será o reconhecimento da inocência, a absolvição do ex-presidente Lula. Não sei se ele vai exercer algum direito nessa linha da remissão. Pode até ser, mas o foco jamais deixará de ser a busca pela sua absolvição. Então vocês não vão pedir essa redução de pena? Eu não tenho, neste momento, eu não poderia dizer nem que sim, nem que não. Nós sabemos que existe essa hipótese e caberá ao ex-presidente Lula definir se irá requerer ou não. Nós iremos, sem dúvida alguma, continuar mantendo o foco na absolvição. Caso ele queira, é possível ele ser livre, ele ficar livre agora? Porque 1/6 da pena é no finalzinho de setembro. Né? Com esses recursos de leitura e isenção de trabalho, isso pode adiantar 1 ou 2 meses. Então, se ele quiser, ele poderia ser livre agora, nesse mês? Em tese, alguns cálculos podem ser feitos, seja em razão dessa questão da leitura, que se chama tecnicamente remissão, seja em razão de outras hipóteses, como, por exemplo, detração, que nada mais significa do que descontar pena já cumprida para fins de análise de regime. Então, existem alguns institutos jurídicos, como a remissão, a detração,
que, em tese, poderiam permitir uma nova situação nesse processo do ex-presidente Lula. Nós definiremos com ele quais serão os próximos passos, mas sempre, e acho que isso que é importante deixar muito claro, sempre manteremos o foco na busca da absolvição, porque quem não praticou um crime não pode ser punido. Agora, só para concluir, o Lula também foi condenado no caso do sítio de Atibaia a 12 anos e 11 meses de prisão em primeira instância. Se a segunda instância confirmar a condenação, isso é somado à pena que ele já cumpre, é isso? Sim, em tese, se houvesse a confirmação, haveria a somatória da pena aplicada. Mas é outro caso absurdo do ponto de vista jurídico, outra condenação que não se sustenta. Nesse caso do sítio foram quase uma centena de depoimentos e efetivamente a constatação é que a condenação foi indevida. Tanto é que nós mostramos, por meio de laudo pericial, um perito independente analisou a sentença e constatou que houve o aproveitamento da sentença do juiz Sérgio Moro, da sentença dada no triplex, nesse caso do sítio. Então, como se imaginar um julgamento adequado se você tem a constatação por um perito independente de que houve o aproveitamento da sentença de um outro caso? Então, isso e outros elementos que nós apresentaremos, nós temos a expectativa de que essa condenação também será revertida e que nenhuma condenação irá prevalecer. Sem mencionar também o fato de que o sistema paralelo de contabilidade da Odebrecht também foi auditado e mesmo se esse sistema pudesse ser aproveitado, o que não pode, também através de perícias de tecnologia nós provamos isso, a tese da acusação também não se sustenta. Nós provamos que este suposto valor não teria ido nem de longe para o ex-presidente Lula, ou seja, está provado através de uma auditoria, através de números, o follow the money. Então, mais uma vez, essa segunda condenação também não tem como se sustentar. Mas se isso for comprovado pela segunda instância, isso impede o ex-presidente de sair em setembro da prisão? Nós sempre evitamos de fazer especulações de resultado e de cenários, porque a nossa posição é de que essas condenações jamais poderão prevalecer. Então, fazer uma cogitação agora de cenário de somatória de pena ou de manutenção dessa prisão vai de encontro, colide com a nossa posição firme de que em nenhum dos processos que tramitam ou tramitaram na Justiça Federal de Curitiba foi apresentada qualquer prova de culpa. Então nós entendemos, temos a confiança de que em breve essas condenações sejam revertidas e que a verdade vai prevalecer. Sim, são tantos os fatos que anulam o processo ou então que levam à absolvição, à inocência dele. E a gente esqueceu que o próprio juiz Sérgio Moro, na sentença do triplex, ele fala categoricamente que ele nunca afirmou que qualquer valor oriundo da Petrobras teria sido revertido em vantagem ao ex-presidente. Então, ele nunca afirmou, este juízo nunca afirmou. A Lava Jato é exatamente isso. Então, se ele nunca afirmou, só esta frase, essa decisão, deveria anular o processo todo. Não há provas de nenhum envolvimento do ex-presidente com relação à Petrobras, ingerência em algum contrato. E a Lava Jato, a gente esquece, é só sobre a Petrobras. Eventuais propinas no âmbito Petrobras. Então, isso agora cabe ao Supremo entender se é ou não é, no caso, né? Na realidade, o Supremo já entendeu que é com relação à Petrobras. Somente ele delimitou ali a competência da Lava Jato, ao nosso ver também,
fora do regramento geral, digamos assim, mas delimitou ali em Curitiba esse nexo de competência para a Lava Jato de Curitiba julgar ilícitos, propinas no âmbito Petrobras. Mas mesmo assim, o juiz Sérgio Moro fala, então o juiz fala, não há nenhuma relação entre Lula e Petrobras. Portanto, ele confessa que ele não poderia julgar o ex-presidente Lula na Lava Jato. Isso anula o processo inteiro. Anula todos os processos da Lava Jato contra o Lula da 13ª Vara. Bom, vamos ver qual é a cena dos próximos capítulos. Você já tem ideia de quando o Supremo vai julgar? Não, nós ainda precisaremos aguardar a publicação do acordo do STJ e aí, a partir da definição do recurso, é que nós poderemos aí ter uma estimativa, uma expectativa de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Cristiano, muito obrigado. Valesca, muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.